Olá, tudo bem com você? Acredito que sim, né? Vamos para mais uma aula. Hoje faremos a correção das atividades de português da semana 2 do PET 4. Faremos também a leitura dos textos. A atividade 1. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Texto 1. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece presença de Adriano na arena. O texto foi escrito por Rodrigo Vessone na Arena Corinthians, né? O site é o Meu Timão, publicado 2 de agosto de 2018. A diretoria do Corinthians falou após a vitória chapecoense na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, já vemos aqui que é o pronunciamento da diretoria do Corinthians, tá certo? Está falando em nome da diretoria do Corinthians. Por meio do diretor do futebol, Duílio Monteiro Alves, o clube se pronunciou sobre a presença de Adriano Imperador no camarote da presidência na Arena Corinthians. Tá certo? Então, o clube se pronunciou. Ele deu a justificativa porque Adriano estava ali, no camarote da presidência. Não é isso? Vamos lá, continuando. Não tem absolutamente nada. O Adriano é um amigo que passou por aqui. Esteve com a gente em 2011, mas nada além disso. Veio ver os amigos, o jogo, nada além disso. Avisou. Então aqui ele justificou o que foi que o Adriano foi fazer lá na arena, né? Lá no camarote. Meus amigos e o jogo, nada mais. Continuando. Além de descartar o ex-camisa 10, Duílio Monteiro Alves também falou da possibilidade da chegada de reforços. O Timão, segundo ele, segue aberto a boas negociações, mas sem nenhum desespero. Então aqui ele fala que descartou o ex-camisa 10, ou seja, o Adriano ele foi descartado. Não é isso? Mas existe a possibilidade de chegada de novos reforços, né? Segue aberto a boas negociações. Ou seja, pode ser que contrate novos jogadores, né? Desde que acrescente ao time. Mas nada é certo. Agora que já fizemos a leitura do texto, vamos responder algumas questões. 1. Qual a finalidade desse texto? Informar a presença de Adriano na Arena Corinthians e esclarecimento da diretoria, né? O texto foi escrito em nome da diretoria, então foi alguns esclarecimentos da diretoria, informando a presença, né, justificando a presença de Adriano na Arena Corinthians. 2. Qual foi o motivo da presença de Adriano na Arena Corinthians? Segundo, né, de acordo com o diretor do time, ele foi somente ver os amigos e o jogo. Apenas isso. E 3. Quais foram os jogadores descartados pela diretoria do Corinthians? No texto é citado apenas o ex-camisa 10, Adriano Imperador, como jogador descartado. Ele não citou outros nomes, ele falou da possibilidade, mas não citou outros nomes. Não é isso? E temos a atividade 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 2. Diretor do Corinthians descarta retorno de Adriano Imperador. Essa notícia, né, foi escrito por Estadão Conteúdo, né, que é um jornal lá de Fortaleza, tá certo? Diário do Nordeste. E foi escrito também em 2 de agosto de 2018. Ele coloca aqui, ó, atacante acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria. O Corinthians contou com a estreia do meia chileno Ângelo Arauz na vitória por 1-0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira primeiro. E mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nesta temporada. Quem admitiu a possibilidade foi o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, que ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. Então aqui ele nos fala que existe essa possibilidade, né, de contratar novos jogadores e descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. Então existe a possibilidade de contratar novos jogadores, mas o Adriano Imperador não. O Corinthians está sempre aberto a melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo, entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu. Mas, lógico, se tiver possibilidade, oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita a contratação. Mas não há nada em andamento hoje, garantiu o dirigente.
não é isso? Então aqui ele falou, supriu as ausências de quem saiu, né? E caso tenha algum jogador que realmente vai acrescentar, será contratado. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria ao lado do presidente André Sanches e do próprio Duílio Monteiro Alves. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser o início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio. Teve boatos, né? Que boatos foram? Que o Duílio, o André Sanches, né, o time, o Corinthians, poderia contratar o Adriano Imperador novamente, né? Mas aí ele já tratou de descartar, né, qualquer possibilidade de negócio. O diretor falou, não. Ele apenas veio aqui visitar e somente isso. Né? Mas olha só, ele estava no camarote da arena, né, do estádio do Corinthians, junto com o presidente do time e com o diretor. Por isso os boatos, né? Atividade 1. Qual a finalidade do texto lido? Informar que o diretor do Corinthians descartou a volta, né, o retorno de Adriano Imperador. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Que boato foi esse? O início de uma possível negociação de retorno do jogador Adriano, certo? De uma contratação do jogador Adriano. Sobre o que trata a notícia? O texto informa que o diretor do Corinthians descarta o retorno do jogador Adriano, mas está aberto a boas negociações para o time. Atividade 3, leia os textos 1 e 2, né? Você vai voltar, ler os textos da atividade anterior e responder as questões a seguir. Então, a questão 1. Em quais veículos foram publicados esses textos? Em jornais online. O primeiro no Meu Timão e o segundo no Diário do Nordeste. Qual a data de publicação das notícias? A mesma, né? 2 de agosto de 2018. Nos dois textos temos a palavra, né, a presença da palavra descarta. Qual o sentido de cada uma delas? No texto 1, a palavra descarta pode ser substituída por dispensa ou recusa. Por exemplo, o diretor do Corinthians não descarta novos reforços, ou seja, ele não dispensa novos reforços, ele não recusa novos reforços. Além de descartar o ex-camisa 10, ou seja, além de dispensar o camisa 10, ou além de recusar o ex-camisa 10, né? E no texto 2, pode ser substituída por nega ou desconsidera, né? Então, como exemplo, o diretor do Corinthians descarta o retorno de Adriano Imperador, ou seja, o diretor do Corinthians nega o retorno de Adriano Imperador. Ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. Ainda desconsiderou ou ainda negou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. 4. O que diferencia os fatos narrados nas duas notícias? Porque a notícia foi a mesma, teve uma pequena diferença, mas a notícia é a mesma. No texto 1, a presença do jogador na arena do Corinthians é apresentada como uma visita apenas. Enquanto que no texto 2, o fato foi descrito como motivo de estranhamento e boatos. Questão 5. O texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Que impacto isso tem na notícia? O texto tende a favorecer o time e a diretoria do próprio. Isto torna a notícia sem confiabilidade. Ou seja, já que a notícia foi publicada no jornal online do próprio time, do próprio Corinthians, né, foi escrita em nome da diretoria, então a gente pode desconfiar que a notícia não está toda ali, é somente o que eles querem passar para nós, né? Questão 6. Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? O texto 1, né, é mais parcial, justamente por isso, porque tende a favorecer a diretoria do time de futebol, né? E questão 7. Qual notícia passa mais credibilidade? Por quê? O texto 2, porque informa o fato e apresenta dois lados, o dos boatos e do diretor, sem dar preferência ou dano a alguém, tá certo? Ela é imparcial, ou ela tenta ser imparcial,
sem dar preferência para nenhum nem para o outro, tá certo? E chegamos ao fim, né, de mais uma aula. Espero que tenham gostado, assistido até aqui. Muito obrigada, tá bom? Beijos para você. Tchau, tchau, até mais.